Você está no Ponto de Vista Podcast. Aqui você terá acesso a assuntos como família, casamento, filhos, relacionamentos, espiritualidade, julgamentos e muito mais. Hoje estamos aqui para falar sobre os tipos e fases do luto, com a psicóloga clínica, especialista em saúde mental e estudiosa sobre o luto, Rose Portes. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda ao Ponto de Vista Podcast. Boa noite, Cleia. Boa noite. É um prazer muito grande poder contribuir com esse assunto tão importante, que tem uma dificuldade muito grande de ser falada, né? A gente, quando fala de assuntos sobre luto, sobre percas, é um assunto que socialmente entende-se como evitável. Não se fala sobre isso. As pessoas têm medo de falar da morte, da finitude. Medo, exatamente isso, porque não cabe, voltando um pouquinho, na verdade, no tempo, a morte em si, ela era considerada aí na história um processo natural. Hoje não mais. Isso foi se fugindo, aí a gente está falando da nossa cultura. Em algumas culturas isso é diferente, mas na nossa em si, no mundo ocidental de uma certa forma, é um assunto que deve ser evitado, é quase que velado, né? As pessoas têm medo de falar, elas têm medo de sentir. Aí você vai abranger muitas questões que envolvem isso, né, que vai muito além de perder. Então, você falando sobre perder, que envolve muitas questões, o que seria de fato o luto e o que ele abrange além de perder um ente querido? O luto em si vai muito além, né, quando a gente fala de percas físicas. O luto ele é muito amplo. Então, desde quando você nasce, você começa a passar por processos de luto. Então, uma criança, quando ela passa para uma fase da adolescência, ela já tem a perca. Ela já perdeu o colo, ela perdeu certos cuidados. Ali ela já passa por um processo de luto. Entra-se na adolescência, depois vai para a idade jovem, adulta. Então você passa uma vida já vivenciando lutos que tem a ver com percas. O luto com relação aos relacionamentos, então uma separação, uma perca de emprego, tudo que envolve perca envolve luto. Então o luto ele não está aí atrelado necessariamente a uma perca física, né? As pessoas às vezes não têm essa compreensão e até por experiência clínica, né, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a pessoa vem até a clínica em busca de acolhimento, em busca de cuidados, e durante a escuta você percebe que a pessoa está vivenciando um processo de luto e ela mesma não tem compreensão disso, porque entende-se o luto apenas como a perca física, né, de um ente querido que se foi, mas o luto é muito mais abrangente. Então é natural do ser humano viver em luto. Uma vida inteira? É natural do ser humano passar por processos de luto. Passar pelos processos de luto. Mas como seria passar por esses processos de luto sem tanto sofrimento? Isso é bem complexo, porque não tem como você medir o sofrimento para mais ou para menos. Isso é da individualidade de cada um. Nós, seres humanos, somos muito diferentes uns dos outros. E aí vai envolver bases familiares, valores, da própria cultura mesmo, voltando no assunto cultura. Como cada ser humano vai enfrentar, o enfrentamento dele é muito individualizado. Não dá para você dizer assim, faça isso ou faça aquilo.
Porque eu senti, nós estamos falando de sentimentos, né? É o sentir, porque a perca para cada um tem um significado. Né? Depende da lente, da visão, do contexto que aquela pessoa está inserida e de toda a história familiar dela, então. Exatamente. Então, é uma individualidade. Cada caso é um caso, deve ser tratado com muito cuidado. Né? Não dá para você trazer assim, olha, faça isso ou faça aquilo, de que forma isso se resolve. Então, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito de lidar com isso. E no teu acompanhamento, nesse tempo que você está acompanhando pessoas que já estão na finitude, ali próximo dela, pessoas que estão vivenciando esta perda iminente, você diria que há possibilidade de viver o luto de uma forma leve ou não? O luto vai ser sempre pesado, vai ser sempre sofrido. Novamente, tem as bases e todo um contexto que envolve essas pessoas. Primeiro, que pessoa é essa? Né? A gente falando do processo de morte em si mesmo, mas quem é essa pessoa que está ali correndo risco, né, na iminência da morte, digamos assim? Quem são essas pessoas em volta dessa pessoa? Qual o tipo de convivência, qual é a representação dessa pessoa ali dentro? Então, o sofrimento, a vivência do luto não tem mais pesado ou menos pesado. Novamente, é sobre o contexto que envolve essas pessoas. Algumas pessoas, por conta do próprio histórico, da formação, que se discute um pouco mais, consegue ter uma abertura para falar sobre os processos de finitude, e aí nós vamos falar de pessoas com doenças crônicas, pessoas com algumas doenças degenerativas que oferecem perigo. Aí nós vamos falar também das pessoas idosas, que abrangem também esse contexto, que espera-se que existe ali algo esperado, diferente de uma criança, de um jovem, que culturalmente não se espera a finitude de um jovem, de uma criança, de um adulto jovem. Mas as pessoas em situação de determinadas doenças, sim, né? Ou por conta da própria idade. Ainda que se evite falar sobre o assunto, há famílias que conseguem, pessoas que conseguem discutir sobre isso, falar um pouco sobre isso. Então, isso talvez abrande um pouco mais, mas não há como medir isso, de que existe uma intensidade para o luto. Quando você fala da morte de alguém que já está doente, que a família está passando por um processo meio que de preparação, o luto é vivenciado de uma maneira, então. Quando ele é pego, quando as pessoas são pegas de surpresa, é uma outra, um outro peso para a família. Bem diferente. Pelas minhas próprias experiências, né, existe, aí sim você consegue ver uma diferença bem separada, porque é o que se espera e o que não se espera. No fundo, ninguém espera, porque pelo fato de ser um assunto velado, falar sobre morte, às vezes é tão difícil que quando existem algumas brincadeiras sociais, às vezes, que a pessoa fala assim, quando eu morrer, você já deve ter vivenciado isso, aí alguém olha para você assim, muito assustado e diz assim, nossa, vire essa boca para lá. Né? Você já deve ter vivenciado isso, muitas pessoas. Então, tem um certo cuidado ali, né, em falar sobre isso. Mas há pessoas que conseguem sim, né, falar com meio velado ali, mas consegue falar. Então, vai ter diferença por aí. Aí a questão de abordar o assunto da morte dentro do âmbito familiar e na iminência de perder um ente querido,
como você vê essa liberação até psicológica daquele que está lá no leito de morte e daquele que fica aqui? Como que você auxilia os teus pacientes, tanto aquele que está no leito de morte e aquele que está ficando? É muito individualizado também. Muitas vezes, a própria pessoa que está passando pelo processo ali e que você entende que é um processo de finitude, ela mesma não entende isso. Então, com muito cuidado, muito manejo, você vai buscando formas de abordar isso com a pessoa, até para entender como é que ela se sente diante, né, de um processo de finitude, mas até para a própria pessoa que passa por isso, é difícil de se falar sobre. Você precisa de um manejo muito grande para poder auxiliar, para tocar nesse assunto. E quando há abertura, tá? Porque algumas pessoas, mesmo diante de um perigo iminente de morte, elas não gostam de falar sobre o assunto. Por outro lado, tem um cuidador, tem um familiar que lida com isso de uma forma também diferenciada. Às vezes, quando a gente fala de processos de morte por doença, por exemplo, eu vejo muita culpa. Eu vejo muita culpa, muita autorresponsabilização por parte do cuidador. O cuidado em falar, mesmo quando a pessoa já está assim no limite, porque cuidar exige muito de uma pessoa, é um gasto energético muito grande. E às vezes a pessoa até deseja que o outro finalize a vida. Mas ele não diz isso de uma forma verbalizada, mas durante as falas ele acaba deixando escapar, mas ele sente o processo de culpa. Algumas pessoas chegam a levar a mão à boca, né, como forma de calar, como se fosse ele não pudesse sentir aquilo, ele não pudesse sentir alívio de que o outro parta para que ele então consiga viver. Então é como se ele precisasse sofrer junto para então validar, porque socialmente cobra-se muito isso, né? Onde é que já se viu, por exemplo, um filho se sentir aliviado em pensar que um pai ou uma mãe vai partir para que então ele siga a vida? Então imagina você desejar a morte de alguém, não necessariamente seja desejar, mas um processo de alívio. Então eu procuro, quando vou auxiliar, trabalhar isso, esse processo de autorresponsabilização, de culpabilização, para que a pessoa entenda que é um processo e que ela pode sentir aquilo, que não é um desejo de que o outro se vá, não é um desejo de morte, mas é um processo natural. É um processo natural daquele que está sofrendo e daquele que está cuidando. Porque eu me lembro, a minha mãe ficou 40 dias na UTI. E teve um determinado momento em que eu realmente desejei que ela partisse. Porque os médicos nos falaram que ela sairia da UTI vegetando. E a minha mãe tinha uma fala muito clara. Ela falava assim: jamais eu quero ficar na vida sem poder comer. Ela amava comer. O prazer dela na vida era comer. E ela falava: jamais eu quero ficar na vida sem poder comer. E, segundo os médicos, ela sairia se alimentando por sonda. Então, naquele momento que eu ouvi aquela orientação do médico, claro que a gente já começou a se preparar para arrumar uma cuidadora, organizar a casa dela, para que ela pudesse ser recebida, mas naquele momento eu desejei que ela partisse. E esse processo de culpa a gente vivencia, porque ao mesmo tempo que você quer ter a pessoa com você, você não quer que ela parta, você quer deixar, dar um fim naquele sofrimento, para passar para um outro estágio do sofrimento, que é
o luto, né? Porque o sofrimento não passa ali quando enterra. Na verdade, começa um outro processo. Um outro processo. Né? Então, eu que já vivenciei o luto de pessoas queridas, né? 4 vezes, da minha mãe, depois do meu pai, depois da minha sogra e, recentemente, de uma amiga muito querida, que era como se fosse uma mãe para mim. Eu percebi que cada luto que eu vivenciei foi diferente para mim. Exatamente. Cada luto que eu vivenciei com a minha mãe foi de uma forma, porque eu tinha um certo nível de consciência. Com o meu pai, como foi muito rápido entre o período que ele adoeceu e faleceu, foram 3 dias, foi muito rápido, mas eu me lembro que eu estava no hospital com ele, a médica já tinha me falado que se ele não fosse operado se ele não fosse operado rapidamente, ele viria a óbito, e a operação só tinha como fazer em Cuiabá. Eu me lembro que ele estava na minha frente, e eu sabia, era como se eu sentisse que ele ia morrer. Mas eu não queria sentir, eu não queria vivenciar aquela despedida, eu não queria. Eu queria negar, eu não queria olhar para a morte que estava tão ali escancarada na minha frente. E eu me lembro que eu saí do hospital, fui até em casa pegar uma apostila de um curso que eu estava fazendo e voltei para o hospital esperando a UTI aérea que vinha buscá-lo. E fiquei lendo a apostila. E por muito tempo eu me culpei. Naquele momento eu teria que ter dado carinho para ele e eu não consegui. Por muito tempo essa culpa rondou a minha mente. Por quê? Porque naquele momento que ele estava prestes a partir, eu não consegui ficar dando carinho, me aproximar, porque eu estava olhando para a morte bem de perto. Então, você veja, você acabou de falar de 4 percas sua própria vivência, sua própria experiência, e você diz assim, eu vivi ela de formas diferentes, o que a gente estava comentando logo mais. Então, por que você vivencia percas diferentes e as pessoas sentem diferente? Porque para cada ente, ou para cada pessoa que você conhece que parte, ela tem um significado na sua vida. Ela tem significados diferentes. Ela promove em você sentimentos diferentes. Então, e isso cada um vivencia de um jeito. Pode ser várias pessoas aí, há pessoas que têm percas, eu tenho pacientes que têm um histórico de percas muito grande, de pessoas próximas, de amigos, de familiares, há pessoas que perdeu já toda a família, tá só a pessoa aqui, e ela fala de cada um deles de uma forma diferente, porque cada uma dessa pessoa tem uma representação na sua vida, ela tem um significado diferente na sua vida, elas não são iguais. Mas você trouxe aí, e de novo a gente volta na questão da culpa, os processos de culpa de formas diferentes. Você ainda cita o seu pai e a sua mãe. A sua mãe, vamos colocar a palavra desejo, né? Não de desejo, de desejar algo, mas de que seria o melhor para ela, não porque você acredita nisso, mas porque ela mesma verbalizou isso. Né? Ela deixou muito claro. E deixou claro um assunto em específico, que era o comer, e foi justamente o que você ouviu do médico. Sim. Aquilo que ela tanto pediu, que não gostaria que acontecesse, foi justamente aí. Então, o que é você desejar que o outro parta? Não é um desejo de felicidade, mas de que ela ficaria muito pior se ela continuasse aqui. Isso é cuidado. O nome disso é cuidado. Mas nós vivenciamos como uma culpa. Como uma culpa, por conta das questões sociais, porque isso socialmente é mal visto. E a gente precisa falar mais sobre isso, sobre a individualidade de cada um. Porque só sabe, só sente
quem está ali naquele momento, né? E deve caber às pessoas à volta o apoio. O apoio é essa pessoa. Não importa de que forma houve esse acontecimento, mas o apoio, e o apoio que a pessoa precisa, não baseado nos seus pré-conceitos, nos pré-conceitos sociais, de como é que se deve conduzir algo, né? Mas é o entender aquela pessoa que está passando por aquele momento e oferecer o apoio adequado naquele momento para ela. Entendo. E esse apoio adequado para quem parte, para quem está prestes a partir e para quem fica, ele envolve esse apoio psicológico, mas nem todos têm acesso a isso. E o que fazer? E o que fazer? O ideal é que se busque um profissional, né, Cleia? Mas a gente entende que isso é real, isso é da vida real, e a gente precisa levar em consideração que nem todas as pessoas têm acesso, né? Deveria se ter, mas não tem. Mas aí existem pessoas em volta, né? Por mais que não se tenha ali um profissional para acolher, para conduzir, mas existem pessoas à volta. E são essas pessoas em volta que vão oferecer esse apoio, que vão oferecer esse cuidado. No caso de cuidadores, viu? Para quem fica, porque você foi muito específica, para quem vai e para quem fica. Então, para quem ainda não partiu, digamos assim. Então, a gente está falando de pessoas hospitalizadas em situações muito graves, a gente está falando de pessoas com doenças degenerativas, com doenças crônicas, e a gente traz aí o câncer como ponto assim mais crucial, que é a evolução, né? Pessoas que evoluem para metástase e tudo, e que a medicina já não tem mais recursos. Então, o prestes a partir. O cuidado vem de quem está à volta mesmo. Se você não tem acesso a um profissional para dar esse apoio, é quem está em volta mesmo. E normalmente em volta tem alguém um pouco mais estruturado. Sempre tem alguém um pouco mais estruturado. Mas é o tomar o cuidado com as palavras, com o posicionamento. O apoio, ele é sempre em prol do outro. Então é preciso ter esse cuidado de se despir daquilo que você acredita e dizer ao outro, olha, estou aqui, o que é que eu posso fazer? Sempre em forma de perguntas, né? Buscar o que é que o outro precisa. Isso, tanto quem está lá no processo de morte, quanto quem está para cuidar, porque são dois precisando de cuidado, dois lados diferentes precisando de cuidados, né? Sim, sim. Quais são os cuidados paliativos nesse processo, específicos, que você poderia trazer? O cuidado paliativo, ele é interpretado de várias formas, né? Há pessoas que entendem o processo de cuidados paliativos como vai morrer. Então, vamos falar assim o português bem solto, né? Vai morrer. E não necessariamente seja isso, né? Muitas pessoas em processos de finitude, elas, ao contrário, desenvolvem uma forma de viver e não de morrer. Na verdade, eu acho que elas vivem em pouco tempo que elas não viveram a vida toda. Desperta na pessoa, muitas vezes, o desejo de se viver. Então, ela é um momento de muita reflexão. Eu gosto muito dessa palavra, reflexão. É um momento de muita reflexão, né? E para quem está aí prestes a partir, ainda muito mais, porque faz com que a pessoa retome as próprias experiências, as memórias dela, né? Então, ela acaba se posicionando um pouco mais, outros não. Né, outros decaem mesmo, o que as pessoas chamam de entrega, mas aí vai depender de todo um contexto, de quem está à volta, da história de vida, mas a grande maioria, eu já vi pessoas, né, já vivenciei isso, tive o prazer de vivenciar isso, aí a pessoa vai dizer, isso é um prazer? Claro, gente, é um prazer.
Eu que gosto desse assunto, eu acho importante debater ele, eu acho isso um prazer, sim. Eu já tive o prazer de estar muito próximo de pessoas aí com doenças terminais, e aí enquanto eu estava ali oferecendo apoio na escuta, né, para ouvir essa pessoa, a pessoa poder falar com uma alegria, né, com alegria, e você fala assim, como alguém pode estar ali num processo de morte, falar com uma alegria, mas não, ela poder falar sobre as experiências de vida dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, então ela organizar isso de uma forma, isso é viver sem poder viver, né? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu li esse livro aqui no avião, indo levar as cinzas dele para o mar. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro é incrível porque ele fala exatamente disso, da pessoa que está no processo de morte, ela ter o direito de falar, olha, se eu tiver uma parada, eu não quero ser reanimada. Respeito. Né? Essa psicóloga, ela é uma psicóloga, né, Rose? Ela é uma geriatra. Geriatra? Né, a Quintana, isso, ela é uma geriatra. E ela se especializou em cuidados paliativos. Ela é de São Paulo, né, Arantes. Ela é escritora, palestrante, mas ela é médica. E tem o Instagram dela, ela faz parte da Casa Cuidar, que é uma casa em São Paulo, que é especialista em cuidados paliativos, que as pessoas que não têm mais recursos dentro da medicina são encaminhados até essa casa, e lá elas podem viver. Não só elas, como também as pessoas que cuidam, a família, né? Então tem todo um apoio com a pessoa que está passando pelo processo e também o familiar que cuida, chama Casa do Cuidar. Aliás, eu gosto de bater essa teclinha, que todas as cidades nesse país deveria, não importa o tamanho, sabe, mas deveria ter um instituto, um lugar em que pudesse acolher melhor essas pessoas, sabe, para viver aqueles momentos dela de uma forma mais leve, digamos assim, poder ter uma equipe, poder oferecer todo esse cuidado. E agora em atrás você falou, quem não tem acesso a isso, como faz, né? Sim. Porque as pessoas envolvidas nesse processo muitas vezes não têm recursos psicológicos, emocionais, financeiro para poder lidar com isso, que deixa esse processo muito mais pesado, muito mais angustiante, muito mais sofrido. Né? Sim. E os processos de terminalidade, eles não precisam necessariamente ser um peso, né? Eu me lembro você falando isso, eu me lembro que quando minha mãe faleceu, veio um amigo na minha casa. E ele teve uma frase assim que na época eu não entendi. Confesso para você, eu fiquei assim, né? Ele falou assim para mim, ela estava ainda na UTI e a gente sabia que ela não tinha muito tempo de vida. Sim. Ele falou assim, saboreie esse momento. Ele falou, vivencie esse momento com toda a intensidade. E eu não entendi. Eu não entendi na época que era para eu vivenciar o luto com toda a intensidade. E eu não vivenciei o luto da minha mãe. E o não vivenciar o luto da minha mãe fez com que eu adquirisse vários processos físicos, físico mesmo. Um dos foi desenvolver uma sinusite crônica, que eu entendi que foi por não ter vivenciado o luto. Porque quando minha mãe faleceu, ela faleceu numa quarta-feira, na sexta-feira eu fui para um encontro de casais, na semana seguinte eu estava no MBA de liderança e coaching, na outra semana eu estava fazendo um curso, e dali eu iniciei um processo de estudos, de autoconhecimento, eu me enfiei literalmente a estudar, mas eu quis mascarar a dor que eu estava sentindo.
Uma forma de fugir. Uma disso. forma de fugir. É uma forma de fugir. Eu não consegui entender que ele estava me falando, saboreie esse momento, esse luto. Viva ele intensamente, chore. Né? Dar-se o direito de passar por esse processo, Exato. nesse momento. Eu não me permiti. E com meu pai, novamente, eu vejo que eu vivenciei um pouco diferente o luto, mas naquele momento que eu sabia que ele ia partir, porque alguma coisa me falava, eu não quis olhar, não quis. E isso tudo acarreta dores, culpas. Dores. Aí depois, vivenciando o processo com a minha sogra, depois vivenciamos o processo com a minha amiga, mesmo que você já tenha passado pelo luto, a gente nunca está preparado. Não há um preparo. E esse é o X da questão. Mas não é só uma falta de preparo, mas uma falta de se falar sobre isso. E que é importante falar sobre isso. Você viu que nós vivemos uma época de pandemia, que se lidou... Olha como nós lidamos com a morte, né? Olha o desespero que foi mundialmente falado. E ainda assim, inclusive conteúdos, você aí mostrou o livro da Quintana, é um livro que ajuda você a compreender muitas coisas, não do processo de morte, mas um processo de vida. Porque o livro fala sobre um processo de vida. É você buscar esse outro olhar por trás disso. Parece muito difícil por conta da nossa cultura. A morte, mesmo, existem os bordões populares, né, de que a morte é a única certeza que temos na vida. Isso é dito, mas não é sentido. É diferente. Isso é dito, mas não é sentido. Então, poder discutir, poder falar sobre isso, buscar informações sobre isso, auxilia, e auxilia muito, porque nós temos dizeres populares até de forma errada, mas é o que as pessoas sabem fazer. É o que as pessoas sabem fazer. Você acabou de citar, um amigo veio até você e te disse uma frase, né, com muito cuidado, que mesmo você não tendo compreendido naquele momento, com o passar do tempo você conseguiu raciocinar e pensar. Isso talvez tenha colaborado até para a sua elaboração do luto um pouco mais tarde, mas sim, né, porque não tem tempo para isso, né, mas... Isso auxilia você compreender um pouco melhor e você poder até auxiliar. Quando se fala sobre, a pessoa tem um repertório, né? Mesmo sem ser um profissional que vai auxiliar, pessoas comuns que estão ali em volta, os amigos, né? Os outros familiares. Então, para ter o cuidado de que forma você se direciona a uma pessoa enlutada naquele momento. Né? Os cuidados, as palavras que saem ali, né, Cléide, que foi melhor assim, isso é muito comum as pessoas dizerem, né? Foi melhor assim, foi para um bom lugar, foi para um lugar muito melhor. E para quem está vivenciando aquilo, não existe o lugar melhor. O lugar melhor era estar aqui, do seu lado, junto com você. Não tem outro lugar melhor para aquela pessoa. Né? Há algumas pessoas que usam até as questões religiosas, para usar Deus, né? Foi Deus quem quis assim, e aí a pessoa que ouve isso, eu sei porque eu já vivenciei situações assim, a pessoa sente raiva de Deus. Exato. Né? Ela ouve aquilo, ela fica com raiva, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, como pode alguém estar com raiva de Deus? Ela não está com raiva de Deus, não uma figura em si, né, o significado disso, mas ela está com raiva do mundo, ela está com raiva de tudo. Então como alguém vai dizer que isso é bom para ela? Não tem nada bom, está tudo ruim naquele momento. Então, importante você falar isso. E esse papel da espiritualidade e da fé dentro do processo de ressignificação. Como que a pessoa pode olhar para isso? Sem condenar Deus, entender que é um processo natural de todos os seres humanos, mas, ao mesmo tempo, entender e compreender e acessar essa espiritualidade para que essa dor não seja tão devastadora.
É a fé, né? A fé. E quando a gente fala de fé, a gente fala de religiosidade, não de religião em si, né? Mas da religiosidade, que é como cada um, porque religião tem muitas, né? E aí cada um vivencia da forma que se sente mais confortável, se encontra em um lugar que ela consegue se ver ali. Mas a gente vai falar de religiosidade, a gente vai falar de fé que aí abrange todas as pessoas. Até quem diz não ter fé, nesses momentos desenvolve a fé. Em alguma coisa mais desenvolve. Mas é muito pessoal, isso é muito particular de cada um também, né? E quando você diz assim, como fazer isso de uma forma que você não culpe Deus? Quando eu falei um pouquinho ali sobre culpar Deus, não é negar, não é negar, tá? A religiosidade, mas é um processo de raiva que a pessoa está vivendo naquele momento, que ela não mede isso, ela não tem como medir, não tem uma régua para medir isso. Então vamos pensar aqui, como exemplo, uma mãe, né? Uma mãe que perdeu um filho aí em plena juventude. Em plena juventude. Aí não importa de que forma foi isso, né? Mas ela perdeu. Ela perdeu um filho ali, numa idade muito jovem, ou uma criança que seja. Culturalmente falando, nós nascemos, vivemos, e depois morremos, não é? Alguém determinou isso, não sei quem foi, mas colocou nessa ordem, e as pessoas acreditam fielmente nisso. Quando foge desse processo, essa corrente se quebra, não segue essa ordem considerada natural da vida, é muito dolorido. A pessoa se descompensa completamente. Então imagina uma mãe, né, em uma situação como essa, como é que se consegue falar de religiosidade? Naquele momento ali ela perde tudo. Ela perde tudo. Ela perde o sentido da vida, ela perde a fé, ela perde tudo, porque é um momento ali. É um momento, e esse momento ele precisa ser vivenciado como ele tem que ser vivenciado. Ele não pode ser silenciado, baseado em absolutamente nada. Ela precisa vivenciar isso, ela precisa falar sobre isso da forma que vier. E aí quem está ali para acolher precisa ter ali maturidade de acolher ela do jeitinho que vier, como ela vier. Mas é claro que existem pessoas que a fé ajuda, até porque eu já ouvi muito isso, né? De que eu entendo esse processo, mas isso você encontra assim raríssimas as pessoas que conseguem falar disso muito abertamente. Não significa que não está doendo, tá? Sim. Está doendo, mas está doendo de uma forma diferente. Por conta da individualidade, por conta da base familiar, por conta dos valores, por conta das crenças. Então tem muita coisa envolvida ali. Tá? Não tem como você usar isso como base de uma forma geral, que uma pessoa que tem mais fé, ela vai sofrer menos. Ela sofre, mas de um modo diferente. Diferente, porque ela se descompensa e aí vai depender de que perca é essa, de que perca você está falando, né? É de uma mãe com um filho? É de um filho que perdeu os pais? Né? É de um amigo que você está falando? É de um cônjuge? Então quem era essa pessoa na vida dessa pessoa? Que significado, o tamanho do significado dessa pessoa na vida dela. Então, tudo isso vai colocar uma descompensação para cima ou para baixo, e aí não tem um parâmetro para isso. E isso vai definir também as fases do luto e o tempo de duração de cada uma? As fases do luto, como falar de fases do luto, né? E esse contexto de fases de luto veio de Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, lá no meados de 1960, uma psiquiatra resolveu estudar os processos de finitude dentro de um hospital psiquiátrico. Ela era professora, então ela ficou curiosa sobre os processos de morrer. Então, existe o livro A Morte ou Morrer, que é de Elizabeth Kubler-Ross, se alguém tiver curiosidade, né, de entender essas fases. Então, Elizabeth Kubler-Ross
que levantou fases do luto. De acordo com as pesquisas dela, ela percebeu ali que algumas pessoas passavam por alguns processos muito iguais. Então, que era a fase da negação da morte, né? E aí a gente está falando aqui de processos de morte, mas você leva isso para outras questões quando se fala de luto. Então, a fase da negação, depois vem a raiva, a barganha, vem os processos depressivos e em seguida vem a aceitação. Então são 5 fases. Porém, né, isso foi lá na década de 60. Hoje, alguns especialistas, alguns estudiosos nos processos de morte, tanatologia, de luto, eles vêm aí contestando um pouco que não existe, né, como você nomear, talvez já tenha existido, mas não mais hoje, nomear essas fases assim como algo muito concreto. Então, não que necessariamente a pessoa vai passar por todas essas fases nessa ordem, né, que ela vai negar, que ela vai ficar com raiva, que ela vai barganhar, que ela vai entrar num processo de depressão e em seguida ela vai aceitar. Porque vai depender da individualidade de cada um. Há pessoas que ficam presas ou elas voltam nessas fases. Né? E hoje já existem até, não consigo te dizer aqui, mas até outros contextos para explicar um pouco melhor isso, para que não se fique tão preso. Porque quando você fala de fases de luto, às vezes quem ouve isso fica aguardando que um enlutado ele vai passar por essas frases exatamente assim, né? Que ele vai negar, que ele vai ficar com raiva e todo esse processo, que são 5 fasezinhas. E aí quando a pessoa percebe que, mas continua com raiva ainda, ou continua num processo depressivo, e é muito interessante falar sobre isso, tá? Processos depressivos, até porque é um assunto da atualidade, os processos de ansiedade, os processos depressivos, a gente não pode de forma alguma negligenciar isso, é preciso muito cuidado, um olhar muito atento ao enlutado nesse momento, para perceber se ele está muito repetitivo, né? Se a pessoa fica ali repetitiva, e aí você vai falar de tempo. A gente vai misturar isso mesmo, porque tem a ver. Aí existe prazo, tem tempo para isso? Gente, não existe prazo para isso. Existe aí uma expectativa científica, digamos assim, que dá mais ou menos aí um prazo, mas esse prazo não é para, digamos assim, passar o sofrimento da pessoa, mas para que ela consiga voltar às atividades dela, a pessoa volte a vivenciar, que ela consiga voltar a ter uma vida, digamos assim, né? Então, aí às vezes a pessoa fica esperando que esse ciclo aconteça nessa ordem ali e não necessariamente é assim. A pessoa ela pode ir, ela pode vir, ela pode ficar num processo preso ali de barganha por muito tempo, ela pode ficar ali num processo, a aceitação é lá, e aí a aceitação vem também de acordo com cada um, porque espera-se que a aceitação seja, pronto, encerrei aqui, sigo, não é bem assim que funciona. Aceitar muitas vezes significa a pessoa dar continuidade aos processos da própria vida. Então, vamos falar aí de uma esposa que perdeu o marido, que era o centro daquela família. Então, ele era o provedor, ele era o cuidador, e aí essa pessoa deixou de existir ali, o corpo físico dela se foi, e aí então essa mãe que fica com os filhos ali, ela precisa entender dos processos de negócios, muitas vezes, que esse marido tinha, ela precisa então tomar esse papel que falta para ela, e aí ela precisa voltar ativa, porque tem pessoas ali, tem crianças, tem filhos que dependem dela, voltar ativa. Então, quando é que se percebe que esse processo se prolonga e aí é preciso ficar muito atento e buscar ajuda, aí nesse momento você precisa mesmo buscar ajuda, quando a pessoa para, por exemplo, num processo depressivo, que a pessoa não quer levantar, que ela não quer sair, ela não quer mais tomar banho, ela começa a falar sobre deixar de existir, né?
Então, mas isso não tem assim um prazo, vamos determinar um prazo. A ciência diz entre 6 a 12 meses para que a pessoa caminhe, né, para que aquele lutado caminhe, ele comece a voltar ativo. Mas o processo de sofrimento em si, ele não tem prazo. Não há prazo para isso. Não tem como determinar um prazo. Como é que alguém determina prazo para o sofrimento de uma outra pessoa? Nós abordamos aqui o luto de morte, pessoas queridas. Mas eu gostaria que você falasse um pouco também do luto nos outros processos, que é uma separação normal de um casal, o fim de um relacionamento de amizade, ou um luto de uma empresa que faliu. Como vivenciar esse luto e perceber que a pessoa está no luto, ajudar aquela pessoa, que talvez até seja um processo mais fácil, digamos, porque a gente sabe que tem como, né, voltar, no caso, arrumar um outro trabalho, arrumar uma outra mulher, um outro marido, aquela coisa que a vida vai continuar de um outro jeito. Uhum. Como nós podemos perceber e ajudar nesse processo? Você diz quem está à volta desse lutado. Isso. Então, por conta de não se falar sobre isso, que muitas vezes não se percebe. Então, como perceber isso? Vamos falar aqui de um relacionamento, então, né? Vamos falar aqui de um casamento que termina. Vamos começar por aqui. Então, existia ali toda uma estrutura familiar e, de repente, isso se rompe, seja lá por qual for o motivo, né, isso se rompe. E sempre, por mais que os dois lados saiam machucados, tem um que sempre fica um pouco mais. Então, como perceber isso? Os processos não são diferentes de uma perca de alguém que se foi, de que veio a óbito. Os processos são os mesmos, de tristeza, de afastamento social, das formas mais agressivas de lidar com as coisas, ou então de nenhuma forma a pessoa fica apática, né, ela se recolhe, né, ela quer fugir. Existe nesse processo também o desejo de deixar de existir, né? E a gente está falando dos processos de suicídios. Então, se você for uma pessoa atenta a outra, você vai perceber isso com muita clareza, né? Você vai perceber que a pessoa, ela era de um jeito, ela tinha uma forma de viver, de lidar com as coisas, e de repente ela mudou demais isso. Então é preciso tomar cuidado, é preciso acolher. Quando você fala de processo de separação de cônjuge, de casamento, aí como você fala então de um processo, porque cada luto é diferente. É diferente, ele tem uma intensidade maior ou menor, nesse caso tem, tá? Nesse caso tem uma intensidade maior ou uma menor. Então, por exemplo, uma pessoa que perde o trabalho, o que era esse trabalho para ela, né? Era o sustento da família, ela fez projetos de vida com aquele ganho que ela tinha por mês, e quando ela perde o trabalho, né, que normalmente são pessoas desligadas das empresas, é como se o mundo dela inteiro se acabasse, os projetos de vida dela se acabam, então ela se lembra das contas para pagar, né? Então ela entra também nesse processo de luto, de sofrimento, mas ela tem um tempo, aí vai variar de cada pessoa, Cleia, porque há pessoas que conseguem lidar num tempo mais curto aí vai depender de apoio e tudo aquilo que a gente já conversou um pouco mais atrás, das bases educacionais dessa pessoa, de família, de estrutura, de personalidade também entra, né? Que ciclo de amizades essa pessoa tem, quem são as pessoas à volta dela, mas normalmente os processos são muito parecidos, né? Que é o de se recolher, de não querer participar, de não ter mais alegria, de um momento estar
apresentando um determinado humor, de repente ela cai esse humor, né? Mas normalmente eles são mais voltados para processos de tristeza mesmo, né? De apatia, de recolhimento, de menos participativo ou nada participativo nas questões sociais, nas questões familiares. Uma pessoa recolhida, e é preciso ter um olhar bem atento para poder auxiliar. E o auxílio é o mesmo, gente, isso vale para todos, né? É o apoio mesmo, é o apoio, porque às vezes na tentativa de ajudar a pessoa acaba falhando, né? Ou às vezes quer carregar essa pessoa no colo como se ela fosse muito frágil, ou muitas vezes falar com ela como alguém que não valoriza algo, então desmerecer aquele sofrimento naquele momento. Então tomar o cuidado de validar, sempre validar o sofrimento do outro, validar, acolher, oferecer apoio. E se você sente que não tem estrutura para fazer isso, busque alguém que tenha mais estrutura para poder auxiliar, porque quem está auxiliando um enlutado também não é obrigado a lidar com aquilo, porque às vezes ele também entra num processo de sofrimento. Então busque alguém que tenha uma estrutura melhor para poder auxiliar essa pessoa, para que ela vá colocando as coisas no lugar. Como você abordou no início da nossa conversa, que é natural do ser humano passar por vários processos de luto ao longo da vida, né? Eu vejo, isso é um ponto de vista particular meu, devido a eu ter passado por vários processos de luto, perdas de pessoas da família, luto, né, por morte, e outros processos, aquela coisa, né, que a gente já sabe, da criança para a adolescência, adolescência para o adulto. No meu caso, eu tive que crescer muito rápido e vivenciei processos muito mais rápido do que seria o natural. Vivi vários processos de luto, finalização de amizades, encerramento de outras relações, e para mim o processo de luto, quando é a morte, eu entro numa dor diferente. O processo de luto, o encerramento de uma amizade, finalização de uma empresa, um ciclo que se encerrou, para mim é sempre uma oportunidade de crescimento. Eu visualizo como uma oportunidade de crescimento, mas não por isso que eu não sofra. Eu sofro, mas é um sofrimento, sabe aquele sofrimento na academia, que você vai lá pegar peso, dói, mas você cresce? Esse outro luto, para mim, eu tenho essa visão. Aí nós estamos falando de resiliência, né? Uma palavrinha assim, que inclusive eu gosto muito, resiliência, mas nem todas as pessoas têm essa... Não vou dizer capacidade, porque não se incapacita alguém, mas poucas pessoas têm a habilidade de desenvolver a resiliência, que é transformar, né? A resiliência, o que é a resiliência? É transformar. É pegar aquilo que não é bom e você conseguir ver por trás daquilo algo bom. Então, pegar algo que te tira, que te traz sofrimento e transformar aquilo em algo bom. É isso que você está dizendo. Então, tirando os processos de luto por morte, porque não tem como você transformar isso em algo bom, e sim, você vai então dar continuidade, você vai seguir, né, a sua vida, porque a vida continua, a vida anda, mas que não vai voltar, né? Não tem como, isso não se muda. Mas você está falando de um outro acontecimento que você pega isso como exemplo. Então você se considera uma pessoa resiliente, isso é resiliência, né? Mas existem pessoas que não têm essa, como eu vou dizer... Habilidade. E tem como desenvolver? Claro, né? Eu falo que se eu não acreditasse no ser humano, não teria feito psicologia, né? Seria incongruente falar. Então, é claro que tem. O ser humano, ele é o único que tem
a capacidade da mudança. E um dos caminhos é a terapia. É a psicoterapia. Né? Ótimo. Então, tem sim como desenvolver a capacidade de lidar melhor com aquilo. Não quer dizer que você não vá sofrer. Né? Vai. Tudo aquilo que te desagrada te traz sofrimento, te descompensa enquanto pessoa. Mas desenvolver a capacidade de lidar com isso, né? Não transformar uma coisa ruim em boa, mas ver por trás. Né? É um impulso para que você vá em busca de outras oportunidades, vá em busca de novas pessoas, que você vá em busca de mudanças mesmo. Até porque o ser humano deveria, de tempos em tempos, se proporcionar uma mudança. Né? Há quem fique ali, insiste em cristalizar a vida, mas deveria se ocupar dessa capacidade que o ser humano tem, porque ele tem a capacidade da mudança, tem sim. Agora é preciso também reconhecer se você quer uma mudança ou você só quer lidar com o que está ali e ficar ali mesmo. Eu gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes existe essa cobrança de que precisa mudar. Nossa, é preciso mudar, eu preciso mudar. E tem pessoas que não querem mudar, elas só querem aprender a lidar com o que tem. Que também é um processo de mudança. Tá? Não é pular de um para o outro, mas lidar com aquilo que você tem. E a outra tem essa necessidade de sair dali, então modificar tudo que está à volta, mantendo quem ele é, mas passar por um processo de mudança. A Rose, ela presta serviço no CTR em Sinop e ela lida com muitas pessoas que estão no processo de finitude. Gostaria que você falasse o que você aprendeu nesse tempo que você está acompanhando essas pessoas que estão passando por esse processo. Tanto as pessoas que estão no processo da finitude, quanto os parentes mais próximos. O que foi que você aprendeu e o que você gostaria de deixar para as pessoas de mensagem? O que foi que eu aprendi? Bom, falar de processo de finitude e vivenciar o processo de finitude parece que sempre esteve assim em mim. Né? A graduação fez com que eu despertasse isso, muito mais que eu fosse em busca de mais conhecimentos a respeito. Mas eu vejo, né, o processo de finitude como algo bonito mesmo, de se viver. Então eu não consigo de forma alguma olhar para uma pessoa em processo de finitude. Isso não é falta de empatia, que as pessoas adoram essa palavra, né? Isso não é falta de empatia, tá? Mas eu vejo além daquele sofrimento, eu vejo muito além daquele processo que se desencadeia. E apesar de eu trabalhar com pessoas em processo de tratamento, né, que eu não posso dizer que eu lido o tempo inteiro com isso. Existe sim uma possibilidade, a gente está falando de ciência, não é meu, né? A ciência, ela tem ali uma probabilidade, uma perspectiva de vida determinada, que não cabe nem a gente falar aqui, mas existe. Mas os que eu pude acompanhar de pertinho, assim, o que eu aprendi foi aprender um pouco mais. O que eu trago de lição, assim, para mim, eu ainda não sei tudo e eu acho que eu nunca vou saber, né? Mas me traz, de certa forma, assim, um certo alívio, não sei se seria isso, mas uma satisfação de eu ter acompanhado alguns processos ali, né, de pessoas que não estão mais aqui, mas eu tive a oportunidade de estar perto ali. O aprender para mim é poder ouvir, sabe? O poder oferecer a minha escuta, eu poder oferecer o meu apoio, é o ouvir mesmo, sabe? Daquela pessoa. Então, aprender, se eu disser a você, eu aprendi isso ou aquilo, eu tenho aprendido, na verdade, eu ainda não aprendi, eu estou aprendendo
com eles, porque cada pessoa traz uma situação nova para você. Eu estou em processo de aprendizado, eu digo assim, né? Tanto com quem está ali, quanto com quem está em volta daquela pessoa. Então, já lidei com pessoas muito revoltadas, né? Eu já lidei com pessoas muito cansadas, e isso dos dois lados, tá? Tanto de quem está vivenciando, quanto de quem está cuidando. Então, o que eu posso dizer para quem está vivendo uma experiência como essa? Busca apoio. Busque apoio, você não precisa lidar com isso sozinho. A mensagem que eu deixo é: você não lida com isso sozinho, você não precisa lidar com isso sozinho. Não deve lidar com isso sozinho. Porque é cansativo, é desgastante. Então busque, se você não tem acesso a um profissional, né, da área da saúde mental, mas busque, porque ninguém vive só. Busca na comunidade, busca alguém próximo da família, um amigo, alguém que te ajude, alguém que te apoie para que você consiga lidar com isso. E além de buscar apoio, como eu já disse, hoje existem também, você mostrou, né? Livro, hoje tem alguns canais que oferece, porque alguns profissionais, eles têm alguns Instagrams. Então a Ana Clara Bastos, eu posso citar a Ana Clara Bastos, ela é uma psicóloga especialista em luto, em processos de morte, ela atua na Bahia, tem Instagram dela aí, se você buscar vai ter lá. A própria Quintana, né, Ana Cláudia Quintana, ela também tem um Instagram. Existe, gente, até o CVV mesmo, né? As pessoas às vezes pensam que o CVV é só para quem está em crise, mas o CVV ele tem um processo de escuta 24 horas por dia. Então às vezes a pessoa não quer falar, não quer desabafar com alguém ali próximo, porque não quer ouvir ninguém dando conselhos, né? Porque às vezes a pessoa, na tentativa de apoiar o outro, ele dá conselhos. E às vezes a pessoa não quer nenhum conselho, ela só quer falar, ela só quer desabafar, ela só quer ser ouvida. Então tem o CVV do 188, hoje existem muitos canais que oferecem apoio para que você entenda um pouco melhor, né, o que é que está acontecendo com você, por exemplo, né? O que é que está havendo com você ali dentro? Que sentimento é esse? Né? Então hoje tem vários canais de apoio aí, as redes sociais elas ajudam muito nisso também. Eu digo porque nem todo mundo tem acesso, né? A gente falou isso no decorrer do tempo aqui, que nem todo mundo tem acesso a um profissional, tem condições de ir até um profissional, mas existem muitos canais que podem oferecer ajuda para quem está passando por esse processo, tanto aí quem já está no processo de luto, quanto quem vai ainda passar por isso e sabe que vai passar por isso, né? Para que ele comece a se estruturar e se preparar, ou para quem já está no processo, como lidar com isso. Existem hoje muitos canais. Bom, gente, essa foi a nossa contribuição com a maravilhosa Rose Portes. Aqui neste canal, você encontrará assuntos sobre família, casamento, relacionamentos, filhos, julgamentos e muito mais. Obrigada, eu espero vocês no próximo Ponto de Vista Podcast.